Olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de período e frequência, continuando a nossa lista de reprodução de MCU, certo? Primeiramente vamos falar do período e da frequência. O período é um conceito muito interessante, uma grandeza muito bacana, que ele é basicamente o tempo que um certo corpo demora para realizar uma volta numa circunferência. Então imagine um certo corpo percorrendo uma circunferência. O tempo que ele demora para realizar somente uma volta é o meu período, certo? Somente uma volta, lembrando, somente uma volta, não são duas, nem três, nem quatro. Uma volta, tá bom? Se a questão te der o tempo para duas voltas, você vai ter que fazer alguma coisa para encontrar somente o tempo de uma volta, entendeu? Então, relembrando, são somente uma volta na circunferência. O tempo para uma volta na circunferência ser realizada, esse é o meu período. A medida dele é segundos, maravilha? E eu tenho a minha frequência. O que é a frequência? A frequência são as voltas realizadas em um certo período de tempo, tá? Basicamente, um corpo, por exemplo, que realiza 30 voltas em 2 segundos. A frequência dele seriam 15, né? 15 Hz, que é a medida de frequência. Eu vou colocar aqui a medida para você. Hertz, que é a medida de frequência, que também é chamado de rotações por segundo. Ou seja, ele realiza 15 rotações em um segundo. Tá legal? Então, vamos adentrar agora as fórmulas desse conteúdo, que são, quer dizer, dessa parte do conteúdo, né? Que são as fórmulas bem simples. Basicamente, primeiramente a fórmula do período, em que o período é o inverso da frequência. Pronto. Encontrei a primeira fórmula, né? Isso. Também tem uma outra fórmula, além dessa, né? Que dá para encontrar a frequência. Se o período é o inverso da frequência, logo, deixa eu colocar aqui de azul claro. Logo, a frequência é o inverso do período. Tá legal? Maravilha? Tudo belezinha? Porque um é o inverso do outro, tá? É uma reciprocidade do fato deles serem inversos. Tá legal? A frequência ela também tem outra fórmula, tá? Vou colocar aqui essa outra fórmula da frequência. Frequência é igual a n sobre ΔT, tá? Eu vou te explicar aqui o que é esse n e o que é esse ΔT. Esse n são o número de voltas e esse ΔT é o meu intervalo de tempo, tá legal? Então, por exemplo, 30 voltas em 2 segundos. Meu número de voltas foram 30 e meu intervalo de tempo foram 2 segundos, tá? Realizando divisão, eu encontro 15 Hz ou RPS, que é a medida da frequência, tá? Essa é a medida aqui no SI, maravilha? Todas as medidas aqui estão no SI. Agora, eu vou falar sobre uma medida também da frequência que ela não está no SI e que aparece muito nas questões. Você vai ter que fazer uma conversão. Bem parecido também com aquela conversão que você fazia com os km por hora, né? Que tinha que colocar em metros por segundo. Aqui vai ter uma que é do RPM, rotações por minuto. Você vai ter que transformar ele para RPS ou Hertz, tá legal? Então, RPM, vamos colocar aqui, de RPM para RPS, tá? Ou Hertz. Maravilha? Hertz é o mais comum que usam, viu? Algumas questões eles usam RPS, mas eu estou usando RPS aqui porque eu acho que ela é uma sigla mais simples de se entender, beleza? Então, de RPM para Hertz ou RPS, eu divido por 60. De RPS para RPM, eu multiplico por 60. No RPM para RPS, você divide por 60, por quê? Porque 1 minuto são 60 segundos. E do RPS para o RPM, eu multiplico por 60 porque 1 segundo vezes 60, eu terei 60 segundos, que é igual a 1 minuto. Maravilha? Basicamente é isso. E agora eu também tenho que falar de duas fórmulas da velocidade angular que eu ainda não apresentei, que são fórmulas que eu tinha que introduzir esses conceitos de período e frequência. Eu não pude ensinar na aula passada, vou ensinar nessa. Essas fórmulas são: ômega é igual a 2π sobre o período, tá? Viu? Era exatamente por isso que eu precisava
ensinar esse conceito do período da frequência, tá? E a outra fórmula é ômega é igual a 2π vezes a frequência, tá bom? Maravilha? Essas duas fórmulas são duas fórmulas muito importantes que você vai ver em muitas questões, tá? Ômega é igual a 2π sobre t, é o que você mais vai ver em questões, tá? Ômega é igual a 2π, que são 360 graus, tá? Mas 2π está em radianos, sobre o período de tempo, tá? Essa fórmula aqui, ela deriva daquela formulazinha do ΔΦ sobre ΔT, que é uma fórmula que não é tão usual assim nas questões, tá? Você vai na maioria das vezes usar essa fórmula do 2π sobre t, e algumas outras vezes mais soltas, essa do 2πf, tá? Do ΔΦ sobre ΔT, eu vejo poucas questões envolvendo ela, tá? Eu vou demonstrar aqui pra você porque dessa fórmula também pode ser escrito dessa maneira. Basicamente, quando eu escrevo 2π sobre t, isso daqui é o mesmo que escrever 2π vezes 1 sobre t. E 2π sobre 1 vezes t é o mesmo que frequência, né? 1 sobre t, desculpe, 1 sobre t é frequência. Então terei 2πf, tá? Isso acontece porque, por exemplo, quando eu escrevo 2 sobre 3, é o mesmo que fazer 2 vezes 1 sobre 3. E por uma regrinha da multiplicação de frações, eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, que aqui nesse caso é 1. Então eu terei 2 sobre 3, maravilha? Ou seja, comprovei que isso daqui é o mesmo que 2 vezes 1 sobre 3. Tá legal? Mostrado essas fórmulas, vou terminar essa videoaula por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.